É isso mesmo, essa super quarta é lá no Mix Mateus, aproveite. E olha, minha gente, hoje, em nossa programação, em homenagem a Caxias, recebemos em nossos estúdios o professor José Gilvaldo Quinzeiro Soares, atuante na cultura local, é escritor, ativista e fundador do grupo teatral Os Menestréis Gonçalvinos. Muito bem, coordena projetos educacionais, organiza o Salão Virtual Internacional de Artes e Literatura pelo movimento Abraçarte. Sua trajetória une ensino crítico e valorização das expressões artísticas da cidade. Ufa, um currículo gigante. Boa tarde. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui, né? Nesse momento que nós estamos celebrando a cultura caxiense, a cultura nacional, né? Às vésperas aí dos 202 anos de adesão de Caxias à Independência. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para bater um papo de cultura, sobre cultura. Olha, a TV Difusora, o Hora de Caxias, não poderia deixar de lhe fazer esse convite. Afinal de contas, falar de Caxias, falar da nossa identidade, falar do nosso futuro também é importante. Você faz parte dessa homenagem, viu, professor? Muito obrigado, muito obrigado. Me conta, na sua visão, qual o papel da cultura na formação de uma sociedade mais consciente, crítica e humanizada, especialmente em uma cidade como Caxias? Olha, veja só, eu diria que, antropologicamente, a cultura é o barro e a água na qual o sujeito é forjado, né? Ele é criado, que tem que se lapidar nesse barro da cultura, né? Tanto criticamente, as suas habilidades, as suas visões. Nós tivemos há pouco um garoto tocando asa branca. Então, como foi dito anteriormente, asa branca é como se fosse um hino do Brasil, e principalmente do povo nordestino. Então, nós podemos dizer que a contribuição, por exemplo, para a cultura, forró, é uma contribuição de resistência, de pertencimento, de identidade. Imaginemos que nós estamos numa época onde tudo é volátil, tudo se desmancha rapidamente. E a cultura é exatamente a raiz, a árvore, né, que nós temos que nos firmar, para não esquecer de nós mesmos, para não esquecer da nossa história, né? Então, eu diria que é isso. Além do que, por exemplo, num grupo como esse, né, as várias faixas etárias, né, são experiências de vida, né, são visões de mundo diferentes, né? E um jovem como aquele, como outros, eles aprendem fazendo o que gostam, né, se autovalorizando, né, tendo uma relação com a cidade, com a cultura nordestina, né, com a cultura nacional, né? Então, é de fundamental importância. E Caxias, né, eu diria que o que Caxias tem é exatamente a sua cultura, o legado, o seu patrimônio e a cultura. Daí a importância da sociedade valorizar os artistas, valorizar os vultos caxienses, os filhos de Caxias, né, que deram nome a Caxias. Porque é graças a esses nomes, Gonçalves Dias, Coelho Neto, Vespasiano Ramos e tantos outros, que Caxias é reconhecida. Não é? Então, eu diria até, pedindo para as autoridades, né, que valorizasse a cultura mesmo, tivesse uma política voltada, né, para valorizar a cultura caxiense, os protagonistas, né, os artistas da cidade, né? Porque eu vejo, por exemplo, que até do ponto de vista econômico, a saída para Caxias é você aliar a cultura com o turismo cultural. Exatamente. Né? Nós estamos, por exemplo, a 1 hora de um aeroporto internacional que é Teresina, que nós podíamos fazer uma ponte aí, entendeu? Criando uma agenda cultural e atraindo o turista e ao mesmo tempo, desenvolvendo economicamente a cidade. Né? Então, a cultura, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, inclusive de ataque à soberania nacional, sem dúvida é a árvore, a raiz, né? O barro que nós temos que nos forjar, entendeu? Ter visão crítica, visão de mundo, entendeu? Sem abrir mão dos seus valores, das suas tradições, não é claro, buscando também se aperfeiçoar, né? Se modernizar, mas sem perder a sua essência, a sua alma, né? Que a gente não pode vender por nada, né? Exatamente, podemos não. Me conta como é que essa cultura caxiense influenciou na sua formação como professor, escritor, ativista? Primeiro assim, eu costumo dizer que o meu berço cultural é a oralidade cabocla. É estar numa roda dessa de sanfoneiro, por exemplo, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a cultura é exatamente lá na roça, né? De onde eu sou originário, ouvindo as quebradeiras de coco, ouvindo os aboios dos vaqueiros, né? Então, a minha cultura, o meu berço de cultura é muito da oralidade, né? E, ao chegar em Caxias, o meu contato, vamos dizer assim, com a intelectualidade foi através do jornalismo. Eu sou um jornalista autodidata.
Então, eu trabalhei no nosso jornal, do querido Zé Barros, tive uma experiência lá com o pai do Jorginho Vida Gonçalves, onde eu iniciei lá como foco, eu sempre falo isso, né? E a partir dali eu comecei a conhecer, Sim. por exemplo, Vitor Gonçalves, quem é Vitor Gonçalves, né? E aí a gente foi andando, né, aos poucos, né, meio tímido, né, um cara vindo da roça e tal, tentando se posicionar na cidade, né? E aí veio, né, o pessoal, a Livraria Graúna, na época que o Renato Menezes, né, gerenciava, todo sábado tinha eventos culturais, palestra, performance poética, né? Os livros ali próximo, né? Então, a partir daí eu vou me encantando e me identificando com a cultura, né? Criando meu próprio caminho, minha própria estrada, porque a gente tem que ter, né, a sua Sim. identidade, tem que se manter, né? Então, é exatamente isso, né? Não tem como, né? Dizem que vem para Caxias e tem que se beber na água da cultura caxiense, quem né? bebe da água de Caxias já né? se torna um tem ativista cultural. Tem que se letrar, né? Tem que pensar, né? Então, Sim. esse é o legado de Caxias que nós não podemos esquecer nessas comemorações, né? A cultura, preservar o patrimônio histórico, né? Preservar os... Nós temos que ter espaço para que a gente possa apresentar as nossas exposições, fazer as nossas apresentações teatrais, musicais. Perdão lhe interromper, eu acho que vai para além só do espaço para expor o que temos, mas nós precisamos educar nossas crianças e jovens e prestigiar essas exposições. Exatamente, é isso. exatamente. Educar no sentido literal da palavra mesmo, de você saber apreciar a arte, saber apreciar a música, as nossas apresentações teatrais, né, professor? Eu costumo dizer que Caxias tem tudo. Tem cidade que o prefeito fica inventando corrida do tomate, jogando lama no outro. Caxias nós temos história, nós temos o cara que criou a bandeira nacional, o símbolo nacional maior, né? Um matemático, filósofo, positivista, Teixeira Mendes, né? Gonçalves Dias, uma cidade que tem Gonçalves Dias, que tem Coelho Neto, Vespasiano Ramos e tantos outros que estão aí, né? O Salgado Maranhão, né? Então, o que quer mais? Nós temos tudo. Nós temos exatamente isso, fazer uma plateia, né? Educar as crianças para que valorize o que nós temos, conhecer a nossa história, né? Porque se você não tem memória cultural, se você não conhece a história, você se torna coisa. E o que é que a sociedade de consumo quer que nos transformemos? Em coisa. Porque coisa você pode manipular de um lugar para outro, né? E a cultura e a história nos dá a identidade, essa coisa da raiz que eu acabei de falar, né? Por isso que é importante isso. E esse trabalho de incentivar esses estudantes também faz parte da sua missão. Como professor, né, uma das primeiras coisas que eu faço em sala de aula, na primeira aula, é exatamente uma escuta, que eu chamo uma escuta terapêutica, né? Eu pergunto quem é que gosta de tocar, de cantar, de recitar, quem são os inventores de fundo de quintal, né? Quem tem um pensamento, teoria sobre o universo, você vai encontrar o Einstein ali dentro também, né? Então eu sempre faço isso. E é a partir dessa escuta que eu faço meus trabalhos. Não sei se há tempo, por exemplo, eu estava ouvindo uma aluna lá no fundo da sala falando com a outra, assim. Eu tenho uma audição assim muito privilegiada. Ela dizendo assim, minha avó pediu que apareceu lá umas lagartas no pé de laranja, ela pediu que eu matasse. Não vou matar não. Então aquilo me chamou a atenção. Aí eu me aproximei dessa aluna, pedi que ela me contasse, e ela disse, não, professor, eu não vou matar a lagarta. Eu disse, vou te dar um desafio. Eu quero que você faça uma observação da lagarta, que você escreva, mas eu não quero que você leve para a biologia, não. Eu quero que você leve para a filosofia. Podemos nós aprender com a lagarta? Olha, essa menina, ela foi estudar Freud, ela foi estudar filosofia. A partir daí, eu criei uma ciranda de palestra, né? Ela foi uma das palestrantes, né? Ela, inclusive, foi convidada na época para abrir a Semana Pedagógica do município com essa palestra. Excelente! Entendeu? Uma coisa assim que você vê do nada, mas você ganhou uma dimensão, saiu da sala de aula, dos bastidores ali, e ganhou uma dimensão, né? Então, assim, é a partir dessa escuta, né, que você identifica seu aluno e faz o trabalho, né? Quer dizer, a matéria-prima está ali, o meu trabalho, a matéria-prima é o aluno. A sala de aula é um mundo fértil. A sala de aula é um laboratório, né? Eu tenho dito que a sala de aula é o maior achado antropológico. Você encontra de tudo. Então, tudo para ser lapidado, né? Tudo para ser erguido, né? Buscado, pesquisado, pescado. Então, a sala de aula, para quem gosta de pesquisa, tem tudo ali.
né, os artistas, tem gente ali que precisa colocar o braço, colocar a cabeça, colocar a mão, ou seja, realmente uma espécie de um achado antropológico, né, que a gente precisa resgatar esses artistas. Que coisa boa ouvir isso. Vamos falar da sua trajetória, que inclusive é bastante intensa em intercâmbios culturais. Como foi sua experiência de ter livros publicados no exterior e também participar de revistas internacionais? É uma honra, né? Eu sempre digo que eu tinha meus sonhos realizados. Não fiquei rico nem ficar famoso. Um dos meus sonhos era trabalhar em jornal, era escrever para revista. E aí, eu lancei um blog, naquela época da febre dos blogs. Aí, de repente, eu recebo um e-mail de um cara da Romênia, me pedindo que eu colaborasse com a revista dele. Aí eu digo, não, esse cara está brincando comigo. Mas como eu escrevia todo dia, eu digo, não custa nada eu enviar. Pois bem, a partir daí, né, fiz parte da revista, né, escrevendo, me tornei uma espécie de diretor honorário dessa revista, né, que é a Horizonte Literário Contemporâneo, né, que reúne poetas, escritores de várias partes do mundo, né? Então, e a partir dessa pessoa, que é o Daniel Dragomiresco, né? Um novelista, escritor, escultor, poliglota, né? Ele me fez conhecer várias pessoas, inclusive no Brasil. Sim. E aí nós criamos, através do Facebook, né, um evento internacional onde reuni pessoas de várias partes do mundo, né, da literatura, das artes, em defesa da terra. Isso foi em 2016, em defesa da terra, né, do meio ambiente. Reuni pessoal do México, da Colômbia, de Honduras, da Espanha, Ilhas Canárias, tinha todo tipo de gente querendo contribuir, né? Então, assim, foi uma experiência que eu fico arrepiado, né? Eu nem sei se eu conseguiria fazer novamente. E outra coisa, só sabendo falar mal português. Imagina você dialogar com esse pessoal todo, né? Então, foi um desafio muito grande. Uma experiência fantástica. E nós depois fizemos um outro evento, né? Um segundo evento da mesma natureza, que nós homenageamos na época o Gonçalves Dias, gente da Tunísia, né? Então, assim, para mim é uma honra, né? Sim. Para mim é uma honra muito grande, né? Poder ter o meu primeiro livro lançado na Europa, né? Fazendo parte de um projeto da Biblioteca Universal, né? Então isso não é pouca coisa. Não, né? De jeito nenhum. Principalmente de onde eu venho, né? Das veredas, né? E então assim, eu me sinto muito feliz. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu me aproximo de pessoas que me ajudam. Não é sorte, é a sua luz. Talvez a luz, é né? a sua luz, a sua energia, a sua competência. Pode ter certeza disso. Obrigado. Vamos falar de Gonçalves Dias, já que você o citou. Me fala um pouquinho, o que ele representa para você, esse diálogo, né, com a memória literária caxiense? Olha, o Gonçalves Dias, para mim, eu considero ele o arquétipo do imaginário caxiense, o símbolo maior. Quer dizer, nós podemos divergir sobre tudo, né? Mas quando se fala Gonçalves Dias, nos une. Daí a importância do Gonçalves Dias para a cidade de Caxias, que nós temos que valorizar, né? Além de ser também esse expoente, né, que ele foi o quê? Advogado, ele foi poeta, ele trabalhou com teatro, foi jornalista, pesquisador, né, etnólogo, né, pesquisando aí sobre os indígenas, escreveu o primeiro dicionário da língua tupi-guarani, olha. Então, assim, além dos poemas, né, a força, a intensidade do poema, a paixão, o romantismo, né? Então, só quem realmente lê, se aproxima, e eu me envolvi com Gonçalves Dias durante 19 anos, só com o Grupo Cultural Abraçarte, né, trabalhando sobre Gonçalves Dias. A ideia que eu tenho é que mais a gente conhece Gonçalves Dias, mais tem coisa para conhecer. Mais tem coisa e mais a gente precisa homenageá-lo. Sim. Porque tudo que nós fazemos é pouco, né, diante do legado dele, né? Então, assim, Caxias tem que se orgulhar, né? Ele é o nome, né, junto aos outros caxienses, mas é o principal, né, que nos une e que a gente tem que ter orgulho, tem que estudar, as escolas têm que pesquisar, né, tem que fazer monografia, as universidades, né? Enfim, nós devemos muito a Gonçalves Dias, né? E ele, na época dele, um cara, né, rejeitado pelos padrões morais da época, e mesmo assim ele conseguiu deixar o nome na história. Excelente. Então, né, como eu falei, a cultura é o que realmente leva Caxias
para além de Caxias. Olha, fico muito grata pela sua presença aqui no Hora de Caxias. E já As terminou? portas já terminou. Eu poderia passar tarde conversando com você, falando, porque professor Gilvaldo tem muita coisa para passar, viu? Aqui do nosso Hora D para essa Caxias maravilhosa. E eu quero voltar a dizer que as portas da TV Difusora, do nosso programa Hora D estão abertas para você, para os seus alunos, para as suas ideias. Volte sempre, por favor. Pô, muito obrigado, né? Muito obrigado pela oportunidade, o Jorginho ali, contato, você, né? E, né, a população caxiense, né? Nós temos que ter essa consciência crítica, né, sobre os nossos valores, né? Valorizar os nossos artistas em todas as áreas, né? Nós temos muita coisa, somos muito ricos nisso aí, né? Temos que criar uma agenda cultural e tornar essa agenda cultural, divulgar essa agenda cultural, né? Para que a gente possa participar e também os visitantes, fazer um calendário, né? Então isso é muito importante, né, que nós façamos isso, né? E parabenizar a Caxias, né, pela história que tem, né, mas que precisa ser valorizada, né, valorizar todos os artistas, os componentes do Grupo Cultural Abraçarte. Nós estamos ensaiando um espetáculo musical, chama-se Psicobarzia, né, que vai fazer ali um resgate do ambiente de bares da boemia caxiense, com música, com poesia, né, como não poderia ser diferente, né. Então, um abraço para todos que possam estar nos acompanhando e a todos os telespectadores. É isso, muito bem, conversei com ele, professor Gilvaldo Quinzeiro, sempre falando para a gente sobre boas ações, sobre as ideias, né, que ele vem colocando, não só pensando, mas colocando em prática, que isso é importante. Muito obrigada por ter vindo. Um abraço, valeu. Olha,